piratas do Novo Mundo, eu sou o Dei, sejam bem-vindos a Shonen Plus. Hoje a gente vai continuar navegando juntos e dessa vez a gente vai falar sobre uma possível batalha, na verdade, comparar e conversar sobre poderes de dois grandes personagens do mangá de One Piece que são muito poderosos e também quase não mostraram seu poder. A gente só sabe que eles são muito fortes e vimos muito pouco do que eles realmente fizeram. A gente vai falar sobre um dos Yonkous, o Shanks, que é o mais misterioso entre todos, e o atual almirante de frota da marinha, o antigo almirante Akainu. Em um confronto entre eles, quem se sairia mais forte? A gente vai comentar sobre isso nesse vídeo de hoje. Pelo menos a gente vai comentar sobre isso junto. Então, como sempre, eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se gostei é super importante, principalmente nesse novo formato de vídeo. Eu também conto muito com a sua inscrição, se você ainda for novo por aqui. Vale lembrar que a gente tá na Shonen Plus e não na Shonen. Então, galera, a gente sabe que o Akainu e o Shanks, eles são muito poderosos, eles têm um alto escalão, um alto título, e eles estão sim entre os personagens mais fortes de One Piece. Pelo menos é o que se dá a entender pelo que eles conquistaram, mesmo não tendo demonstrado todo o seu poder, mesmo eles não sendo muito vistos participando em batalhas. E todo mundo aguarda o momento em que o autor de One Piece vai mostrar pra gente o que eles realmente podem fazer, qual o potencial máximo dos dois. Mas vamos falar sobre o Akainu primeiro. A gente sabe que ele comeu uma fruta do diabo, ele comeu uma fruta Logia, uma das frutas mais poderosas da categoria Logia, a Magu no Mi, ou melhor, a fruta do magma. E essa é a principal força dele, é o principal poder que ele possui. Inclusive foi o poder que ele utilizou para causar um grande estrago na grande batalha de Marineford. O calor do magma do Akainu é tão poderoso que ele pôde vaporizar um iceberg como se não fosse nada, destruindo completamente tudo ao seu redor. E isso também acaba fazendo dele invulnerável, ou seja, intocável, quando ele estiver enfrentando pessoas que não consigam criar uma armadura de Haki, não consigam usar o Bushidoku Haki. Assim não tem como o impedir, não tem como golpear de verdade. Na realidade, tentar atacar o Akainu sem utilizar o Haki seria mais perigoso para o seu oponente do que para ele mesmo. Mas aí a gente volta para o fato de que o Shanks, ele é conhecido como um dos maiores usuários de Haki, pelo menos de Haki do Conquistador de One Piece. Mas a gente consegue imaginar que ele tem um alto nível em todos os tipos de Haki, um alto controle de todos os tipos de Haki. Lidar contra usuários de Logia não seria um grande problema para ele. Então esse ponto do poder do Akainu não faria muita diferença, o que mais faria diferença é como o Akainu utiliza o seu poder. Afinal, ser usuário de Haki não te torna invencível contra um usuário de Logia, apenas te dará a oportunidade de conseguir o ferir, de conseguir o atingir, que é o que não é possível se você não tem o Haki. Mesmo assim, não é porque você tem Haki que você simplesmente vai vencer. Ou seja, neste ponto, a importância que o Akainu vai dar para sua Akuma no Mi, ou seja, o quanto ele vai fortalecer a sua fruta, o quanto ele vai treinar o seu poder para se focar, e como a gente sabe, ele acabou tomando a sua Akuma no Mi como seu maior poder. Por mais que ele tenha controle sobre Haki também, ele treinou muito para fortalecer esse único poder, e a gente viu isso em Punk Hazard. Basicamente ali é a prova dos poderes que ele possui. Afinal, pro Akainu tudo se baseia na sua Akuma no Mi. A sua força física é também impulsionada pela Akuma no Mi. A gente viu que a sua velocidade e os seus saltos também são impulsionados pela Akuma no Mi. O que nos indica que ele não só tem uma Akuma no Mi muito poderosa, mas ele treinou para sua Akuma no Mi se tornar uma das mais poderosas, ou ele ser um dos usuários mais fortes utilizando o poder de uma Akuma no Mi. Especificamente, talvez ele seja quem melhor dominou a sua fruta Logia. Não sabemos se existe um despertar das frutas Logias, como seria um despertar dessas frutas, mas se acontecesse, a gente consegue apostar que o Akainu seria uma das primeiras pessoas a atingir tudo isso. Afinal, como eu citei, o poder dele se deriva especificamente dos poderes da sua Akuma no Mi. Porém, existe um poder que eu já comentei com vocês que na minha opinião consegue superar facilmente os poderes de qualquer Akuma no Mi, que é o poder do Haki do Rei, do Haki dos Conquistadores. Este é um poder que é raro, mas não é tão raro assim. Vale lembrar que várias pessoas numa mesma tripulação ou num mesmo grupo conseguem atingir facilmente este poder. Afinal, como eu já comentei com vocês há um bom tempo atrás, por mais que esse poder seja apresentado como um poder que escolhe um usuário que esteja predestinado a ser um rei, ou seja, ter grandes conquistas, eu vejo de uma forma um pouco diferente. Eu vejo esse Haki como o Haki que é despertado unicamente em pessoas que querem ter grandes realizações, que lutam por grandes coisas e assim, de alguma forma, a sua vontade faz nascer esse poder. Eu acredito que este seja o caso
E por isso não tem como treinar, aprender ou ensinar este poder, porque não tem como você simular uma grande vontade. Não tem como você descobrir que este haki funcionaria dessa forma e falar, então agora eu vou ter uma grande vontade. Não seria real, dessa forma o poder não nasceria. Afinal a gente já viu os despertares deste poder. A gente viu o Ace, que tinha uma grande vontade de proteger as pessoas ao seu redor e também de entender o seu sentido, de entender como ele poderia fazer grandes coisas, mesmo não envolvendo seu pai, mesmo não tendo ligação visível com o Rei dos Piratas. A gente viu o Luffy, que sonha em ser o próprio Rei dos Piratas, que quer conquistar absolutamente tudo. A gente viu Doflamingo, que da sua forma, ele queria conquistar o mundo, ele queria ser o rei do mundo. O Rei dos Piratas também tinha este poder e Rayleigh, que estava ao seu lado, também tinha. Yamato tinha um grande sonho, na verdade ainda tem um grande sonho, e lutou por ele mesmo sabendo que teria que enfrentar uma das pessoas mais poderosas de todo o mundo, e assim despertou o seu haki do rei. A gente viu isso acontecendo e a gente viu o Zoro, que quer ser o maior espadachim do mundo, aparentemente também despertando esse poder. Ou seja, isso prova que várias pessoas podem ter esse poder e que não é tão raro assim. Pouquíssimas pessoas no mundo inteiro acabariam despertando, mas as chances de vermos pessoas com estes poderes na mesma tripulação, no mesmo grupo ou se conhecendo é muito grande. Por isso que é muito fácil enxergar esse poder no mundo de One Piece, encontrar esse poder no mundo de One Piece. Afinal, na tripulação do Luffy, por exemplo, ele e o Zoro não são os únicos que podem ter esse poder. Todo mundo na tripulação quer fazer algo gigantesco. O Sanji, ele quer conseguir encontrar o All Blue, a Robin quer descobrir e revelar a história de todo mundo, a Nami quer fazer um mapa mundi. Dessa forma, a gente agora, resumindo tudo, consegue ver que este haki é um haki único, por mais que estejamos vendo sim várias pessoas utilizando. Esse poder pode elevar a vontade de uma pessoa ao máximo, até mesmo materializá-la. E eu falei sobre tudo isso apenas para poder inserir melhor o Shanks nessa história, afinal, aparentemente, ele é um dos melhores usuários de haki do rei do mundo de One Piece. Como a gente sabe, o capitão do Shanks, do Roger, ele utilizava o haki do rei como seu principal poder por ele não ter uma fruta do diabo, pelo menos não especificamente não ter mostrado isso pra gente. E com esse poder ele enfrentava facilmente Edward Newgate. Além disso, ele fazia também o uso do haki avançado, algo que a gente acredita que o Shanks também é capaz de fazer, afinal o Rayleigh já foi visto utilizando emissão de haki. Então, dessa forma, a gente imagina que o haki do Shanks é gigantesco, afinal esse poder foi elogiado também pelo próprio Newgate, e isso no encontro dos dois. E aí a gente volta para pensar no fato de que ele também tinha o haki avançado, o que indica que mesmo nesse nível de haki, o Shanks está a um nível acima de quase todo mundo, o que também dificultaria muito a batalha para o Akainu. Afinal, com este poder, o Shanks nem mesmo precisaria ter contato direto com ele. Não precisaria ter contato com a lava. O poder de emissão de Bosujoku e também de Haoshoku, haki de haki do rei, faz com que ele consiga manifestar o seu ataque a uma curta distância, talvez com Shanks até mesmo maior do que a gente costuma ver. Dessa forma, a Magna de Akainu, ela não vai conseguir chegar nele. O Magma não vai conseguir atacar o Shanks diretamente, não vai conseguir fazer quase nada contra ele, o que possibilitaria então o Ruivo atacar sem ser atacado. Além disso, a gente sabe que o Shanks fez alguma coisa gigantesca para ser temido até mesmo pelos almirantes. A gente não sabe o que ele fez, a gente não sabe como ele recebeu o título de Yonkou, mas a gente viu na grande batalha de Marineford quando ele se aproximou daquele lugar. Naquele momento, Akainu não estava tão forte quanto deve estar atualmente como um almirante de frota. E depois daquela grande batalha onde ele viu que não foi capaz de fazer tudo o que ele queria fazer, ele deve ter ficado mais forte. Porém, a gente viu que a chegada do Shanks fez com que ele ficasse parado. Ele facilmente parou, apenas apontando a sua espada, um grande ataque do Akainu utilizando todo o poder da sua fruta. Dessa forma, a gente conseguiu a comprovação imediata da força física, da velocidade e do haki do Shanks. Afinal, naquele momento, para parar um golpe de Logia, ele obviamente precisava estar utilizando o haki. Fez isso então. A gente viu que também, para ele parar um golpe daquele alcance, ele precisaria estar usando muita força física. A gente viu que o Luffy, utilizando o Gear, ele tentou atacar o Kaido, aquilo não fez nada contra ele, e um golpe do gigantesco Yonkou fez com que o Luffy ficasse inconsciente, ou seja, para parar aquele golpe forte que estava utilizando o poder de uma Logia, era necessário o Bushiroku Haki, era necessário muita força física, e vale lembrar que o Akainu, que já era um almirante e considerado o mais forte entre os três, ele não viu o Shanks chegando, ele não viu que ele estava se aproximando, ou seja, a velocidade do Shanks parece ser superior, e também o modo como ele consegue se movimentar sem ser detectado pelos seus oponentes, o que também deve indicar que ele tenha algum tipo de avanço no seu Kimbushoku Haki, no seu Haki da observação. Afinal, vale lembrar que ele também entrou em Marijosei sem ser percebido por ninguém. Ele chegou a falar com os Gorosei e ele conseguiu fazer isso sozinho, usando apenas um pequeno manto escondendo seu rosto.
Mas como a gente viu a batalha de Marineford, era óbvio que o Akainu ele também poderia não estar lutando sozinho. Ele provavelmente estaria acompanhado, mas a maioria dos membros da marinha não conseguiriam ficar de pé diante do haki do Shanks. Não só isso, também como os outros almirantes acabariam enfrentando o resto da tripulação do Yonko. Dessa forma não existiria outra saída a não ser enfrentar o Shanks mesmo. Além disso, a gente viu como o almirante de frota Sengoku acreditou que o melhor para a batalha de Marineford era realmente parar ali, apenas com a voz, apenas com um pedido. O Shanks acabou com todo aquele confronto. Além disso, a gente sabe que Big Mom ela veio de Elbaf e ela citou que ela queria ter toda a força militar de Elbaf ao seu lado. Ela inclusive tentou arranjar um casamento entre a sua filha justamente para isso, para ter poder o suficiente para vencer os outros Yonkos, inclusive isso inclui principalmente o Shanks. Ou seja, para vencer o Shanks ela acreditava que teria que ter uma força muito maior para assim ter uma chance contra ele. Acontece que vale lembrar que a possibilidade do Akainu na batalha de Marineford, que já era muito forte, ser considerado fraco em relação ao poder que ele tem atualmente é muito grande. Afinal, naquela batalha ele teve frente a frente com os Yonkos, ele enfrentou o Edward Newgate, ele viu que o seu poder não foi o suficiente para o vencer, ele não teve poder para acabar com o Newgate, ele não havia conseguido nem mesmo derrotar o Marco. Isso faz com que ele, buscando o cargo de almirante de frota e também buscando acabar com todos os Yonkos, que é um desejo que ele já mostrou possuir, isso indica que ele deve ter treinado muito nesses 2 anos, ou seja, o poder de Akainu deve ter aumentado muito em relação ao poder que ele demonstrou na batalha de Marineford. Ele deve ter ficado muito mais forte, afinal não é apenas os piratas que devem ter se fortalecido neste meio tempo. Vale lembrar que o Garp, ele conseguiu se fortalecer o suficiente para enfrentar o Gold Roger. E a gente não viu até o momento se o Garp possui haki do rei ou não. A gente pode inclusive comentar em um outro vídeo nesse formato aqui com vocês sobre essa possibilidade, sobre o Garp ter tido sim esse haki e por algum motivo não ter demonstrado pra gente. Existem argumentos que eu já comentei até mesmo em um outro vídeo que podem indicar que ele tem esse poder também. Porém, mesmo sem ter apresentado o poder de haki do Conquistador e também o poder de uma fruta, ele foi capaz de lutar por gerações contra Gold Roger. E o Roger realmente gostava muito de enfrentar o Garp. Isso pode acabar significando que o Akainu, que tem muita força, ele tem realmente muita força física, ele tem uma das frutas logias mais poderosas entre todas as frutas da categoria, ele deve ter treinado muito a sua fruta antes de Marineford e principalmente depois, e também ele tem haki. A gente só não sabe o quanto ele vai elevar o seu haki. Aparentemente ele não era um grande usuário durante aquela primeira batalha, mas agora também ele deve até mesmo ter dominado os conceitos de haki avançado. Porém, do outro lado a gente está falando do Shanks, que é quase inalcançável em questão de haki, e que também a gente sabe que ele venceu a Cypher Paul simplesmente para pegar a Gomu Gomu no Mi. E ninguém sabe o motivo para ele ter feito tudo isso, mas ele é forte o suficiente para encarar Seikai Seifu diretamente mais de 2 vezes, aparentemente. Afinal, confirmadamente, ele fez isso em Marineford, ele chegou naquela batalha, mesmo não envolvendo ele diretamente, e também ele enfrentou eles para pegar Gomu Gomu no Mi. Todos os Yonkos originais participaram das maiores tripulações do passado. Edward Newgate, a Big Mom e o Kaido eram da tripulação de Rocket Back. A gente também viu o Shanks, que era da tripulação do Rei dos Piratas. Todos eles se tornaram Yonkos aparentemente em momentos diferentes, e o mais jovem entre eles era o Shanks, e mesmo assim, ele era considerado tão forte quanto todos os outros. Afinal, para conseguir os seus domínios, o local que ele protege, os outros Yonkos teriam o atacado, mas ninguém ousou fazer isso. Ou seja, ele era tão forte quanto qualquer um. Mas agora que a gente conversou sobre isso, comenta aí embaixo. Qual dos dois você acha que ia vencer esse confronto? Shanks ou Akainu? Comenta aí. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!